Capítulo 1. As raízes de um hábito. 1.1. Acender a lanterna no fim do túnel. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Friedrich Nietzsche. Imagine caminhar à noite por uma trilha de montanha. Não há postes de luz, nem luar. Apenas o som dos próprios passos e um breu que engole tudo a 2 metros de distância. Nessa situação, basta uma lanterna bem regulada para transformar pânico em prudência e hesitação em progresso. O feixe de luz não elimina os obstáculos, mas revela onde cada pedra está, onde o solo cede e para que lado o caminho segue. Neste livro, a lanterna é o seu propósito, o trajeto, a sua jornada de atividade física ao longo da vida. Ao longo destas páginas, você vai descobrir como acender, recarregar e apontar essa lanterna sempre que o caminho escurecer. Então, prepare um bom café, separe um caderno de anotações e, sobretudo, mantenha a mente aberta para questionar velhos hábitos. Vamos começar. O conceito pessoal de exercício. O que o movimento significa para você? Muitas pessoas tentam iniciar uma rotina de exercícios, mas param no meio do caminho. Compram roupas novas, matriculam-se na academia, seguem um plano por uma semana, às vezes um mês, e depois abandonam. O problema, na maioria das vezes, não está na falta de tempo nem de capacidade física, mas sim em algo mais profundo: a ausência de um conceito pessoal sobre o valor do exercício em suas vidas. Vivemos rodeados por frases como "faça exercício porque faz bem", "você precisa se cuidar", "atividade física é saúde", todas verdadeiras, mas genéricas demais. Sem uma tradução íntima, essas mensagens não se sustentam diante da rotina agitada, da fadiga mental ou da preguiça natural de um dia cansativo. Quem não constrói uma base sólida, o exercício como valor, começar a treinar sem um alicerce emocional é como erguer um prédio sobre areia movediça. As paredes até sobem, mas o primeiro vendaval leva tudo ao chão. As colunas desse edifício são 2 conjuntos de razões. Motivos negativos, o que você quer evitar: dor crônica, dependência de medicamentos caros, perda de autonomia, regressão funcional. Motivos positivos, o que você deseja conquistar: disposição para brincar com os filhos, melhora estética, prazer em se movimentar, superação pessoal. No meu caso, essa fundação começou ainda na infância. Por volta dos 5 anos de idade, minha mãe percebeu que eu não conseguia sair do berço. Uma fraqueza súbita nas pernas levou-me ao hospital, onde exames mostraram níveis altíssimos de creatina fosfoquinase, CPK, uma enzima muscular. Essa crise, que às vezes me deixavam na cadeira de rodas, iniciara desde muito jovem e me acompanhou por toda a vida. Já na fase adulta, descobri então que o único meio eficaz de preveni-las era fortalecer a musculatura, melhorar o condicionamento físico, o sono, a ansiedade, controlar a alimentação, especialmente evitando alimentos inflamatórios como o açúcar, e adotar hábitos de vida extremamente disciplinados. Gosto de citar o filme Clube de Compras Dallas, 2013, baseado na história real de Ron Woodruff, eletricista e cowboy do Texas. Sua vida, marcada por álcool, drogas, sexo casual e má alimentação, muda drasticamente quando ele é diagnosticado com HIV e recebe apenas 30 dias de expectativa de vida. O curioso é que no desenrolar do filme, sua existência só melhora. Até o diagnóstico, ele vivia sem pensar nas consequências. A notícia da doença foi o ponto de virada que o obrigou a rever hábitos e comportamentos. Começou a cuidar do que ingeria, entendeu o valor da informação sobre o corpo e adotou postura ativa na busca pela saúde. Essa reflexão é atual. Muitas pessoas só despertam para a necessidade de se cuidar quando enfrentam uma crise, seja um infarto, obesidade avançada ou diagnóstico de diabetes tipo 2, doenças fortemente associadas a maus hábitos de alimentação e sedentarismo. O diagnóstico de Ron era devastador. Ainda assim,
foi o gatilho para que ele vivesse com mais propósito, criasse vínculos inesperados e ajudasse outros a sobreviver por mais tempo e com dignidade. Na vida real, ninguém precisa adoecer para mudar. Mas se o sinal de alerta já apareceu, pré-diabetes, colesterol alto, fígado gorduroso, pressão subindo, é possível transformar esse mal no ponto de virada que reorganiza prioridades, hábitos e sentido de vida. Sem romantizar o sofrimento, podemos reconhecer seu poder de despertar. Às vezes, o susto que não pedimos é justamente a oportunidade que precisávamos, porque sim, há males que vêm para bem. As estratégias que te ajudarão a manter um estilo de vida mais saudável e que compartilho neste livro são para mim tão importantes quanto qualquer medicamento de última geração, só que infinitamente mais acessíveis. Sempre que a preguiça cochicha, descansa hoje. Lembro-me do metal frio da cadeira de rodas que preciso utilizar quando a inflamação muscular sobe. Então as desculpas evaporam. Esse pilar negativo é inegociável. Do outro lado, o meu amor pelo esporte, o prazer de cortar a água da piscina e ver meus alunos superando seus limites, formam o pilar positivo. Juntos, esses pilares compõem o concreto que sustenta meu hábito. Mas e quem não tem uma condição como a minha? Talvez você pense, mas eu não tenho uma doença grave, preciso mesmo disso tudo? A resposta é sim, porque seu corpo também é desafiado todos os dias, só que de forma silenciosa. O envelhecimento natural promove perdas musculares, redução da densidade óssea, aumento da inflamação e menor resistência imunológica. A diferença entre você e eu é o tempo de resposta do corpo ao sedentarismo. Por exemplo, uma pessoa com diabetes, mesmo que leve, está em disputa interna constante entre equilíbrio e colapso metabólico. Talvez ela não vá para a cadeira de rodas amanhã se parar de se exercitar, mas sentirá os impactos gradualmente, na glicemia, na energia, na imunidade, na qualidade do sono, na saúde mental. O prejuízo existe, só que parcelado. No meu caso, o boleto da inatividade chega à vista, com juros altos e cobrança imediata. No seu, pode demorar anos, mas quando chegar, os danos acumulados serão igualmente dolorosos. Em suma, a diferença está no timing, não na necessidade. Todo corpo precisa de movimento. O que sustentará sua rotina é o conceito que você cria sobre o que esse movimento representa. Se para mim exercitar-se é sobreviver, talvez para você seja um ato de amor próprio, a manutenção da independência ou o melhor presente que pode dar ao seu futuro. Você não precisa ter uma doença para levar isso a sério. Apenas precisa entender o valor do que já possui e decidir que não quer perder. Agora que entendemos a importância de atribuir significado pessoal ao exercício, é hora de visualizar o que acontece quando esse significado falta e o corpo fica parado tempo demais. Neste livro, falaremos de hábitos gerais para cuidar do corpo, mas por enquanto, refletiremos sobre o exercício físico. 1.2 O preço do sedentarismo. O que acontece quando você não se exercita? Exercitar-se pode parecer cansativo, difícil ou chato em alguns dias. Mas não se engane, o verdadeiro peso está em não se mover. O corpo humano foi feito para a ação. Quando contrariamos essa natureza, os efeitos aparecem, alguns silenciosos, outros agressivos, e todos, sem exceção, cobram um preço alto. Veja o que acontece com corpo e mente quando o exercício fica de fora da rotina. 1. Perda de massa muscular, sarcopenia. Aos 30 anos, já começamos a perder massa muscular se não treinamos. Isso afeta força, equilíbrio e capacidade de realizar tarefas simples, como subir escadas ou carregar sacolas. A longo prazo, surgem fragilidade, quedas e dependência de terceiros. 2. Aumento do risco de doenças crônicas. O sedentarismo está ligado a diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardíacas, colesterol alto, câncer de cólon, mama e útero. Essas doenças não surgem do dia para a noite, são como infiltrações que corroem aos poucos. 3. Impactos na saúde mental. Mover-se libera dopamina, serotonina e endorfinas, que promovem bem-estar e ajudam a prevenir ou tratar ansiedade, depressão,
insônia, irritabilidade, falta de foco e memória. Sem exercício, a mente tende a se fechar, o humor oscila e a motivação vira fardo. 4. Perda da capacidade cardiorrespiratória. Coração e pulmões perdem eficiência sem estímulo. Varrer a casa, brincar com crianças ou subir uma ladeira passa a cansar demais, limitando a liberdade sem que você perceba. 5. Enfraquecimento dos ossos, osteopenia e osteoporose. Falta de impacto e carga reduz a densidade óssea, provocando dores e, nos casos avançados, fraturas graves. 6. Aceleração do envelhecimento celular. Pessoas sedentárias apresentam telômeros mais curtos, marcador biológico do envelhecimento precoce. Não se exercitar literalmente envelhece por dentro. 7. Aumento de gordura visceral. O sedentarismo favorece o acúmulo de gordura ao redor dos órgãos, a mais perigosa de todas. Inflama o organismo, desregula hormônios e eleva o risco de morte súbita, mesmo em pessoas aparentemente magras. 8. Dependência precoce de medicamentos. Com o acúmulo de disfunções, vêm os remédios, um para colesterol, outro para pressão, outro para dormir, e os efeitos colaterais exigem mais remédios, um ciclo que 30 minutos diários de movimento poderiam evitar. O tempo passa para todos, a diferença é como você chegará lá. A falta de exercício não dói agora, mas cobrará juros altos no futuro. Adiar torna o recomeço mais difícil. Não é questão de estética, é de liberdade, autonomia e qualidade de vida. Não se exercitar é uma escolha, mas também é uma renúncia. À mobilidade, à leveza do humor, à independência futura, à versão mais forte e capaz de si mesmo. Mover-se não é opcional, é biológico, vital, urgente. Diante de tantos custos, surge uma energia contrária que nos puxa para frente, os desejos positivos que dão sabor à prática. É sobre eles que falamos a seguir. 1.3. As razões positivas. Desejos que movem. Há quem diga que é o medo que nos move. O medo da dor, da doença, da limitação. O receio de perder a autonomia, de depender de outros, de não conseguir acompanhar o ritmo da vida. É verdade, o medo tem força, pode nos empurrar para frente e nos tirar da paralisia. Mas, se olharmos com atenção, perceberemos que existe algo mais profundo e luminoso, algo que não nasce da ausência, mas do desejo. São as razões positivas, aquelas que não precisam de lógica para existir, porque pertencem ao território íntimo das emoções. Elas são as imagens que fazem os olhos brilharem e o corpo se mover quase sem esforço, e são unicamente suas. Não têm de convencer ninguém, nem caber em justificativas aceitáveis. Precisam apenas fazer sentido para você. Feche os olhos por um instante e permita-se sonhar. Imagine-se com o corpo que deseja, com a energia que admira, com a liberdade que sente que merece. Visualize a cena de uma caminhada por uma trilha, o ar fresco entrando nos pulmões, as pernas firmes sustentando o caminho, a sensação de leveza em cada passo. Imagine-se dançando sem dores, entregando-se ao prazer da música com alegria simples, ou nadando com filhos e netos, com o riso deles se misturando à água que refresca a pele. Veja-se diante do espelho, sentindo o orgulho do reflexo que aparece, a roupa voltando a se ajustar ao corpo, a autoestima se abrindo em um sorriso. Essas imagens não são vaidade, são vontade de viver bem. Somos movidos por emoções, e quando nos conectamos com elas, encontramos raízes mais sólidas para cultivar hábitos que, de outro modo, pareceriam apenas obrigações. Se por acaso ainda não reconhece claramente seus desejos, não há problema. Muitas vezes eles ficam escondidos sobre o peso da rotina, da pressa ou das expectativas dos outros. Mas basta um pequeno exercício de imaginação para que se revelem. Pode ser o simples prazer de vestir uma roupa antiga que guarda lembranças boas. Pode ser a vontade de correr com o cachorro, sentindo o vento no rosto sem perder o fôlego. Pode ser a imagem de caminhar pela praia com confiança,
ou a sensação de chegar ao fim do dia ainda inteiro, com energia para desfrutar da noite. Nenhum desejo é pequeno quando é verdadeiro. Cada um deles carrega silenciosamente uma força íntima capaz de transformar a vida. E ainda que nossos desejos sejam pessoais, há algo de social que também nos sustenta. Cuidar do corpo e da saúde pode ser um gesto de amor próprio, mas é também um presente oferecido àqueles que nos cercam. O exemplo silencioso inspira mais do que qualquer palavra. Talvez seja a vontade de ser modelo de vitalidade para um filho, mostrando-lhe que o autocuidado não é discurso, mas prática. Talvez seja o desejo de levar mais energia para dentro da relação com o companheiro ou a companheira, renovando o vínculo através da vitalidade compartilhada. Talvez seja o sonho de quebrar ciclos de sedentarismo e doenças que atravessaram gerações na família. Em todos esses casos, sua decisão se torna maior do que você mesmo. Alguém pode estar se espelhando em você agora, ainda que não diga uma palavra. Por isso é tão valioso criar imagens concretas do futuro que deseja viver. Não basta pensar de forma vaga, é preciso dar cor, cheiro, som e textura às cenas que o inspiram. Talvez você se veja viajando por uma cidade desconhecida, explorando suas ruas com leveza, sem medo de cansaço. Talvez se imagine dançando no seu aniversário, rodeado de pessoas queridas, sentindo-se livre nos movimentos, orgulhoso da vida que construiu. Ou quem sabe, deitado na grama, brincando com um neto, sentindo a terra sobre as mãos e o riso solto da criança ecoando no peito. Essas imagens, quando registradas, tornam-se âncoras emocionais. Vale a pena escrevê-las, guardá-las consigo e voltar a elas nos dias em que o cansaço ameaçar tomar conta. Desejos dependem da memória, e quando a memória falha, a vontade vacila. É fácil esquecer o porquê, quando a rotina pesa e o esforço parece maior do que o ganho imediato. É por isso que precisamos de estratégias que nos reconectem às nossas imagens mais íntimas. Elas funcionam como fios invisíveis, puxando-nos de volta quando estamos prestes a desistir, lembrando que vale atravessar a dificuldade porque do outro lado existe a vida que queremos viver. Haverá dias cinzas, inevitavelmente, dias em que a disciplina parecerá árdua, em que o corpo pedirá trégua, mas é justamente nesses dias que as razões positivas se tornam indispensáveis. Elas reacendem a chama e devolvem sentido ao caminho. Cultivar essas razões não é luxo, é necessidade. É através delas que o hábito deixa de ser apenas esforço e passa a ser escolha consciente. Quando se vive conectado ao desejo, o percurso se transforma em experiência, o movimento em linguagem e a rotina em liberdade. As razões positivas são o solo fértil onde a motivação germina, e quando elas florescem, tornam a vida não apenas mais longa, mas mais plena. Quando a vontade vacilar, lembre-se do porquê. Todo processo de mudança, por mais belo e promissor que pareça no início, atravessa inevitavelmente momentos de oscilação. Há dias em que tudo parece fácil, o corpo desperta disposto, a mente está clara, a energia flui quase sem esforço. É fácil comprometer-se quando a motivação inicial está alta, quando o entusiasmo colore cada gesto, quando os resultados aparecem rapidamente. Mas a verdadeira transformação não se consolida nesses momentos extraordinários. Ela nasce e se fortalece nos dias comuns, nos dias cinzentos, nas horas em que o silêncio pesa e a rotina parece não oferecer recompensa imediata. É exatamente quando a vontade fraqueja, quando o corpo reclama, quando a mente começa a negociar pequenas desistências, que se revela a diferença entre desistir e persistir. Nesses instantes frágeis, a disciplina sozinha pode até empurrar por alguns passos, mas cedo ou tarde se desgasta. É preciso algo mais fundo, algo que não se esgote na obrigação. É preciso motivação. E motivação, se pensarmos na raiz da palavra, é literalmente o motivo que leva à ação. Não há ação consistente sem um motivo real, vivo, pulsante. A disciplina sem propósito transforma-se em fardo. A repetição sem significado rapidamente se converte em punição.
E nenhum ser humano, por mais rígido que seja, suporta por muito tempo o peso de um hábito que não tem sentido. O que sustenta o processo no longo prazo não é a força de ferro, mas a clareza de um vínculo emocional. O hábito enraizado nasce quando aquilo que fazemos se conecta ao que consideramos essencial para nós. É comum acreditar que as pessoas mais disciplinadas são simplesmente mais fortes ou mais duras consigo mesmas, como se carregassem um traço de caráter inacessível ao restante. Mas, na realidade, a diferença está em outra parte. Os que perseveram não são os mais rígidos, mas os que encontraram um motivo extremamente claro e pessoal para continuar. Eles sabem, com nitidez, por que vale a pena atravessar os dias de dúvida. Pense na diferença. Levantar-se cedo para cumprir uma obrigação vazia é um esforço árido. Levantar-se para caminhar em direção a uma vida que se deseja profundamente é um gesto de sentido. Nos dias em que a vontade falhar, e ela falhará porque somos humanos, o que o sustentará será sempre a lembrança do seu porquê. Essa lembrança é como uma chama pequena, mas resistente, que não se apaga nem nos ventos mais fortes. Pode vacilar, pode diminuir, mas nunca se extingue completamente se você souber protegê-la. É nesse espaço íntimo entre desistir e seguir que o porquê se torna decisivo. Ele devolve peso e densidade ao que parecia apenas rotina. Ele lembra que cada gesto, ainda que mínimo, é parte de algo maior. E quando essa conexão é restaurada, mesmo um dia cinzento deixa de ser um obstáculo absoluto e se transforma em terreno fértil para consolidar a mudança. O segredo, portanto, não está em acumular rigidez, mas em cultivar sentido. Quem tem um porquê suficientemente forte não precisa de correntes para manter o hábito, precisa apenas de memória. Memória do que deseja viver, memória do que o fez começar, memória da vida mais ampla que está construindo passo a passo. Nos dias em que tudo dentro de você gritar pela desistência, volte a essa lembrança. É ela que transforma disciplina em liberdade e esforço em caminho. 1.5 5 passos da estrutura que nos mantém de pé. 1. Construa suas 2 colunas de motivação. Negativas. Escreva claramente o que você quer evitar, dores, limitações, situações que não deseja reviver. Positivas. Descreva os sonhos que o inspiram, momentos que deseja viver, cenários que já consegue imaginar. Essas 2 colunas, juntas, se tornam uma base emocional sólida para enfrentar cansaço, dúvida ou desânimo. 2. Prepare-se para os dias difíceis. Haverá momentos em que a vontade vacilará. Pode ser uma segunda-feira chuvosa, uma manhã de desânimo ou uma semana pesada em que a mente sussurra: hoje não, talvez amanhã, não fará diferença. Quando isso acontecer, acione seu arsenal. Lembre-se da dor que deseja evitar. Relembre o futuro que sonha viver. Leia sua frase âncora, uma frase curta que resuma o significado do exercício para você. Visualize as 3 cenas que já escreveu com carinho. 3. Não negocie com o esquecimento. A motivação não desaparece, mas pode adormecer. O segredo é reativá-la. Use suas anotações, suas imagens e suas memórias para trazer de volta o porquê. Quanto mais clara for sua lembrança, mais fácil será continuar. 4. Troque força por clareza. Constância não significa ser herói todos os dias. Significa apenas manter vivo o motivo pelo qual começou. Quando a conexão com esse motivo é forte o suficiente, não é preciso se forçar. Você escolhe seguir em frente. 5. Escolha a si mesmo todos os dias. Continue não por obrigação, mas porque está comprometido com a vida que deseja viver. Não busque perfeição, busque lealdade a quem está se tornando. 1.6 Quem é você hoje? Antes de mudar, é preciso compreender. Antes de agir, reconhecer-se. Muitas pessoas carregam culpa por estarem sedentárias ou por não gostarem do próprio corpo. Pensam em silêncio: por que cheguei até aqui? Por que sou assim?
Por que não consigo mudar? Como se sua condição fosse apenas fruto de preguiça ou má vontade. Mas esse raciocínio é injusto. Não somos seres isolados tomando decisões livres no vazio. Somos sujeitos atravessados pela história, moldados por circunstâncias e ambientes que influenciam nossos gestos tanto quanto nossas omissões. Desde cedo, discursos, normas e práticas sociais penetram em nossas vidas, definindo horizontes possíveis. Michel Foucault mostrou como a identidade humana não é algo dado, mas sempre atravessada por saberes e instituições que a produzem. Não somos apenas quem escolhemos ser, somos também aquilo que nos foi permitido ser, dentro das condições que nos formaram. Se você não teve acesso ao esporte na infância, se a escola não valorizava o movimento, se o ambiente em casa era hostil ao autocuidado, se cresceu ouvindo que exercício era castigo, ou se os padrões de beleza pareciam inalcançáveis, então você tem razões legítimas para ter se afastado do movimento. Não se culpe por isso. A culpa não é só sua, talvez nunca tenha sido. Durante décadas, as academias foram pensadas para corpos que já se sentiam bem nelas, ambientes construídos em torno do rendimento e da estética, cheios de espelhos e carentes de escuta. Esse modelo excluiu justamente aqueles que mais precisavam de acolhimento. O sistema não nasceu para incluir, mas para reforçar a lógica da performance. Além disso, como lembra Foucault, os discursos mudam. Nos anos 1990, fumar era sinal de charme. Hoje, o cigarro é emblema de decadência. O que consideramos saudável ou desejável é sempre fruto de construções sociais, e aquilo que é construído pode também ser reconstruído. Por isso, devemos compreender nosso eu não como essência pura, mas como tecido histórico. Quando olhamos para dentro, raramente percebemos que esse dentro é, em grande medida, feito de fora, palavras, imagens, mandatos. Os discursos médicos, jurídicos, pedagógicos ou confessionais não apenas descrevem a realidade, mas fabricam sujeitos, definindo o que é considerado normal ou virtuoso. Em Vigiar e Punir, Foucault mostrou como o poder moderno opera sobre os corpos através de microdisciplinas, regulando horários, posturas, comportamentos. Mais tarde, ao estudar gregos e romanos, apresentou outra face, a das tecnologias de si, práticas voluntárias pelas quais o indivíduo trabalha sobre corpo e alma para constituir-se como obra singular, dietas, exercícios, escrita, meditação. Ali surge a noção de cuidado de si, epimélia e autu. Nietzsche, por outro caminho, lembrava que não existem fatos imaculados, apenas interpretações. Cada indivíduo ocupa uma perspectiva única, e daí deriva sua crítica a qualquer moral universal. O corpo, dizia ele em Assim Falou Zaratustra, é a grande razão, fonte da potência e critério último de valor. Somos atravessados por discursos, mas nunca passivos. Interpretamos, negociamos, reaproveitamos. Existem múltiplas formas de habitar o corpo, pela performance atlética que busca potência e números, pela estética que persegue padrões visuais, pela saúde medicalizada dos check-ups e prescrições, pela espiritualidade das práticas ascéticas, pelo hedonismo da dança, da sexualidade ou da gastronomia, ou ainda pelo viés político-identitário, que transforma o corpo em bandeira de afirmação. Um mesmo enunciado, seja fit, pode tanto aprisionar quanto libertar, dependendo da perspectiva que o sustenta. Saber dessa multiplicidade é fundamental para começar a se construir de maneira consciente. Reconhecer essa trama de forças tem duas funções principais. Primeiro, a crítica. Perceber de onde vêm as vozes internas que o pressionam a pesar X ou a caber em determinada forma, para não confundir normas sociais com desejos próprios. Depois, a criação. Escolher, entre os discursos que nos atravessam, aqueles que alimentam vitalidade e nos permitem compor práticas que tenham sentido em nossa singularidade. Foucault chamaria isso de estética da existência, Nietzsche de grande saúde. Ambos apontam para o mesmo horizonte, relacionar-se consigo como obra inacabada, cujo autor principal é você.
Sartre condensou essa tarefa em uma pergunta poderosa: o que fazer com o que fizeram de mim? Essa interrogação resume o núcleo da responsabilidade. Você não é culpado por ter se afastado do movimento, mas agora, com consciência, pode escolher o que fazer com essa história. A mudança começa com compreensão, não com cobrança. Antes de tentar alterar tudo de uma só vez, acolha quem você é hoje. Honre sua história, inclusive as partes difíceis. Reconheça os condicionamentos, mas também a liberdade. Você não precisa ser prisioneiro das circunstâncias, é parte da história, mas também autor da continuidade. Em vez de culpa, consciência. Em vez de vergonha, ação. Ao olhar para trás com compaixão e para frente com responsabilidade, descobre-se a força para mover-se, não por obrigação, mas pela clareza de que a transformação não apaga o vivido, mas lhe confere novo significado. Começar a mover-se, mesmo que devagar, já é responder à pergunta de Sartre: com o que fizeram de mim, escolho construir algo que valha a pena. 1.7. Você já tomou a sua decisão? É nesse ponto que surge a necessidade de decisão. Reconhecer é apenas o primeiro passo, decidir é o segundo e talvez o mais exigente. Dizer com o que fizeram de mim, escolho construir algo que vale a pena, não é frase bonita, mas declaração de responsabilidade. É o instante em que deixamos de olhar para trás com acusação e passamos a olhar para frente com construção. Você pode ter vindo de um ambiente sem incentivo, pode ter acumulado traumas e inseguranças, pode ter ouvido que não era capaz. Mas agora sabe, não se trata de mudar o passado, e sim de assumir autoria sobre o que virá. Nietzsche aconselhava: demore o tempo que for para decidir o que quer da vida, e depois que decidir, não recue sobre nenhum pretexto porque o mundo tentará dissuadi-lo. E ele tinha razão, o mundo testará sua decisão, surgirão críticas, imprevistos, convites para desistir. Muitas vezes, a primeira voz de dúvida será a sua. É por isso que a decisão de cuidar de si não pode ser frágil, tem de ser profunda, deliberada, firme. A vontade vacila, a motivação enfraquece, o cansaço pesa, mas o compromisso permanece. É ele que resiste quando tudo falha. Nesse momento, é útil escrever uma carta a si mesmo, datada de hoje, pode servir como contrato íntimo. A partir de hoje, decido que, mesmo que o mundo tente dissuadir-me, escolho: posso vir de uma história difícil, mas construirei. Não importa o tempo que levou, comprometo-me com. Essa carta não é promessa ao mundo, mas a própria verdade. O mundo tentará dissuadi-lo, mas seu corpo, sua mente e sua história saberão por que de ter começado. Alinhado a um propósito real, sustentado pela decisão consciente, não há resistência externa capaz de pará-lo. Você pode cair, mas não abandona. Pode tropeçar, mas não desiste. Quando perguntarem por que insiste tanto, a resposta será simples: porque decidi fazer, com o que fizeram de mim, algo que vale a pena. Clareza é liberdade. Ter clareza não é controlar o futuro, mas decidir com firmeza o que não se aceita mais e o que se deseja construir daqui em diante. Sem clareza, qualquer distração se torna desculpa. Com ela, até o cansaço ganha sentido. Os gregos chamavam essa força de autarqueia, a capacidade de conduzir a própria vida sem depender do acaso, nem da aprovação alheia. Sócrates dizia que primeiro é preciso cuidar da alma. Platão via justiça quando razão e desejo caminhavam lado a lado. Aristóteles entendia a liberdade como agir segundo a razão escolhida. E os estoicos lembravam que nada escraviza mais do que um desejo cego, nem liberta tanto quanto dominá-lo. Traduzindo isso para o corpo, clareza é saber por que você se exercita, o que não tolera perder e o que deseja conquistar. É trocar o preciso fazer pelo escolhi fazer. É ter convicção para dizer sim e não, porque o rumo importa mais que o ritmo e o motivo mais que o volume do esforço. Governar-se é praticar liberdade a cada passo. Quem tem direção, mesmo errando, aprende. Quem não tem, mesmo andando, se perde. Mas a travessia exige resistência. Não existe transformação sem atrito. Nenhuma identidade nova nasce sem incômodo. Casca grossa não é dureza insensível, mas a camada de proteção que se forma quando o corpo e a mente aprendem a atravessar dificuldades em vez de contorná-las. Cada manhã em que você vence a inércia,
Cada adaptação após um contratempo, cada treino feito no desânimo, deposita sobre você um anel de robustez, como a casca de uma árvore que cresce para proteger o tronco, sem impedir a seiva de circular. Treinar em dias bons constrói condicionamento, treinar em dias difíceis constrói caráter. É nesse atrito que a motivação se transforma em disciplina e que a clareza ganha solidez. Aceitar o desconforto como parte do processo converte cada desafio em argamassa para o próximo degrau. O ex-nadador César Cielo dizia que parte de sua conquista veio da decisão de subir o sarrafo todos os dias. Mesmo quando o corpo pedia descanso e o despertador pesava como martelo, ele se lembrava do compromisso de ser a versão que merecia o recorde. Quanto mais clara a meta, mais o corpo e a mente se comportam como alguém à altura dela. Metas ousadas exigem posturas ousadas. Elas forçam o corpo a adaptar-se, a mente a expandir-se, a rotina a elevar-se. São elas que criam disciplina verdadeira, não a forçada, mas a que nasce do desejo de tornar-se algo maior. E quando você se compromete com algo grande, cada treino ganha outra dimensão. Não é sobre calorias, é sobre preparar-se para ocupar o lugar que decidiu escolher. Encerrar este capítulo não é arquivar ideias na memória, mas permitir que tudo o que foi reconhecido, o peso de permanecer inerte e o brilho de viver com energia, desça à camada onde escolhas se tornam reflexo. É ali, no inconsciente, que hábitos se instalam e decisões acontecem sem esforço. Por isso, repasse em voz alta, ou por escrito, a lista de perdas que não aceita mais enfrentar e a lista de ganhos que faz o seu coração acelerar. Repita até que provoquem reação física, um arrepio, um sorriso, uma contração no estômago. Essa resposta do corpo indica que a mensagem atravessou a razão e chegou ao território da emoção. Torne esse ritual constante. Antes de treinar, lembre-se do que está em jogo. Antes de ceder ao cansaço, recorde um ganho conquistado ou um risco evitado. Use cartões, alarmes, bilhetes, qualquer forma que mantenha viva a imagem. O objetivo é simples, transformar reflexão em reflexo. Quando a preguiça chamar, que a lembrança da dependência futura faça você levantar. Quando o treino pesar, que a cena de vitalidade projetada para o futuro lhe devolva fôlego. Esse é o centro do capítulo. Informação só se torna transformação quando emociona o bastante para mover. Alimente diariamente o medo que alerta e o desejo que inspira, até que se fundam em impulso visceral. Se leu sem se revisitar, volte. Só você pode dar corpo ao conceito de exercício na sua vida. Não comece de modo superficial, permita que seja visceral. Informação só se converte em mudança quando governa escolhas. Carregue o receio e o desejo como motores internos, fortes o suficiente para mantê-lo em movimento, mesmo quando a mente inventar desculpas. Assim, você chegará ao próximo capítulo não apenas com conhecimento, mas já em processo de transformação contínua. E é aí que entra a próxima etapa, compreender que mudança não é apenas esforço ou disciplina, mas também cuidado. Foucault nos mostra que para os gregos, o cuidado de si era condição para a liberdade. Hoje podemos atualizar esse princípio com o que a ciência revela sobre sono, nutrição e treino, integrando saberes antigos e modernos em uma prática de vida mais plena. É esse o caminho que seguiremos a partir de agora.